Todo mundo quer viver um relacionamento saudável, mas quem prepara a gente para esse relacionamento? Talvez desde 2015 eu tenha esbarrado com cartilhas na internet, manuais, ensinando a gente, mulheres, a identificar e perceber traços tóxicos no seu relacionamento. Comportamentos violentos, comportamentos de violência psicológica. Então a gente tem sido treinada para identificar isso. E eu diria mais até, eu diria que a gente está banalizando o termo tóxico e passando a enxergar em pequenos conflitos uma toxicidade que às vezes nem existe. Às vezes é só um conflito mesmo. E uma coisa que eu sempre digo é que todo relacionamento saudável tem conflito. Para ser saudável tem que ter conflito. Porque você, enquanto ser humano saudável, adoece de vez em quando, precisa ir no hospital, entrar com medicamento. Então, o nosso relacionamento, ele também vai passar por pequenos conflitos, grandes conflitos, pequenas crises, grandes crises. Mas a gente não tem sido ensinada ou preparada para lidar com essas crises. Porque eu acho que... E eu falo isso de um lugar muito do meu ver do mundo, tá, gente? Mas eu acho que a gente foi muito preparada pra... Cara, é tóxico, mete o pé, sai fora. Você vai encontrar uma outra pessoa que vai ser legal com você. E nessa de ser ensinada a sempre sair de um relacionamento quando ele tá tóxico... E não me entendam mal, se você tá num relacionamento com violência, seja ela física ou psicológica, por favor, se fortaleça, tenha uma rede de apoio, procure profissionais e, se possível, né, se você conseguir, saia desse relacionamento, porque a gente sabe que é mais do que dizer pra pessoa sair, e sair de um relacionamento muitas vezes é multifatorial, envolvem outras questões, outras áreas da vida, inclusive para as mulheres, muitas vezes pode estar ligado a uma vulnerabilidade financeira. Então a gente sabe que não é simples assim, mete o pé, né? Lógico que falando de relacionamentos, namoros e relacionamentos onde as pessoas moram juntas, ou é um casamento, uma união estável, tem também os seus graus de dificuldade. Mas eu acho que, para além disso, o que eu tenho visto muito na internet sobre relacionamentos saudáveis é assim: eu não tenho mais, eu tô vivendo um relacionamento saudável e eu não tenho mais medo do meu namorado, meu noivo, meu marido me trair. Meu medo agora é ele morrer. Beleza, esse pode ser um medo que você pode ter no seu relacionamento, mas e quando não é um medo? E quando o que você tá passando no seu relacionamento é, na verdade, uma crise saudável? E como saber se essa crise ela é saudável? Falando de um lugar de quem já viveu relacionamentos tóxicos, relacionamentos com violência psicológica, relacionamentos onde o relacionamento em si era problemático, era enfermo, era cheio de questões, eu percebi algumas coisas na minha análise pessoal e eu tenho conversado isso com as minhas amigas e isso tem sido um assunto muito interessante, então eu resolvi trazer pra cá. Porque alguns engodos que eu caí foi o primeiro de achar que uma mulher empoderada, com conhecimento, uma mulher informada, não cai num relacionamento não saudável. E sim, ninguém, absolutamente ninguém, nem a mulher mais foda que você conseguir pensar, tá livre de cair num relacionamento tóxico, num relacionamento violento. Mas quando a gente percebe o pessoal chama de red flag, né? Essas bandeiras vermelhas no relacionamento, e a gente identifica e a gente sai desses relacionamentos, a gente sai fortalecida, a gente sai pensando, eu nunca mais vou entrar num relacionamento desse tipo. E aí a gente até entra em relacionamentos saudáveis, mas a gente entra com uma mentalidade de quem saiu de um relacionamento tóxico. E essa é a minha história. Eu vivo um relacionamento hoje já há 4 anos, que é um relacionamento extremamente saudável. E não é porque ele é saudável que ele é perfeito. Esses relacionamentos perfeitos, onde tudo acontece de maneira muito redondinha e não tem nada pra melhorar, eles estão só nas comédias românticas. E olhe lá, né? Tem comédia romântica que não é bem por aí.
Mas na vida real, os nossos relacionamentos com os nossos familiares, que são pessoas que cresceram e muitas vezes tiveram a mesma ambientação que a gente, a mesma socialização, a mesma educação, eles são relacionamentos que também têm seus conflitos. Então, como a gente acha que um relacionamento com uma pessoa que vem de outra criação, de outra casa, de outra cultura, às vezes, vai ser um relacionamento sem os seus desentendimentos? Eu gosto de falar que a gente precisa partir sempre do princípio de que desentendimentos são parte de um relacionamento saudável. E pensando nisso, eu enfrentei alguns desafios no meu relacionamento nos últimos anos. Como eu vinha de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, e eu demorei muito tempo para perceber dentro desses relacionamentos o tanto que eles me faziam mal, o tanto que eles eram realmente nocivos para o meu bem-estar, para a minha saúde psicológica, eu demorei também a perceber quando eu saí deles o tanto que eu saí traumatizada. E tem traumas que são meio óbvios, né? Uma mulher, por exemplo, que sofre uma agressão dentro de um relacionamento, esse trauma, ele tá cristalizado, ele tá concretizado. A pessoa sai sabendo que aquilo ali foi um trauma, porque é uma experiência muito mais empírica. Mas quando essas violências, elas são microviolências, elas vão acontecendo ao longo do tempo, a gente não só demora a perceber, como a gente demora a perceber que elas também vão criando microtraumas. E o meu grande trauma de ter saído de um relacionamento não saudável e ter ido para um relacionamento saudável era pensar que eu estava indo para um relacionamento perfeito e que desentendimentos não podiam acontecer. Então foi muito difícil no começo do meu relacionamento, e antes de fazer análise também, antes de me perceber nesse relacionamento, foi que todas as vezes que o meu relacionamento entrava em pequenas crises, em grandes crises, em pequenos conflitos, em pequenos desentendimentos, eu estava pronta para a guerra. É isso. Foi essa frase que eu usei para descrever para minha analista como eu me sentia. Coisas muito pequenas aconteciam no meu relacionamento e eu tinha tanto medo, e era um medo muitas vezes inconsciente, de que aquilo ali se transformasse naquelas situações horrorosas que eu já tinha vivido, que para proteger a mim mesma de não cair nisso de novo, eu me armava todinha. Era um desentendimento que podia muitas vezes ser resolvido com diálogo e uma boa conversa, mas o que eu fazia era vestir minha armadura, pegar o meu escudo e a minha espada empunhada em mãos e tá pronta para sangrar no campo de batalha. Meu relacionamento passou por diversas crises que não precisavam se eu não tivesse me armado tanto. E isso a internet não me ensinou. Ninguém me ensinou que quando eu tivesse num relacionamento saudável, ele teria crises e eu podia não estar armada, eu podia não estar pronta para guerrear. Eu podia só conversar. Isso foi muito difícil e eu só percebi na minha análise pessoal. E eu queria trazer isso pra cá porque a gente já foi ensinada a identificar como não estar ou como sobreviver a um relacionamento tóxico ou como sair dele. Mas quem que tá ensinando a gente a viver relacionamentos humanos? Relacionamentos de troca, relacionamentos onde a gente pode falar o que a gente sente, ser ouvido de volta, onde a gente pode ouvir o outro. Porque eu também caí no engodo nessa de relacionamentos com homens são sempre relacionamentos difíceis e tudo mais, e o meu engodo foi o seguinte: achar que eu tava sempre certa e que o meu marido tava sempre errado. Eu sei que a gente brinca falando que homem tá sempre errado e tal, mas, gente, num momento de convivência íntima, é maduro reconhecer que a gente também erra. E pra mim era muito difícil pedir desculpa, porque pedir desculpa parecia ter que me despir da minha armadura pra me mostrar extremamente vulnerável e dar pro outro ferramenta pra conhecer a minha vulnerabilidade. Eu achava que se eu reconhecesse que eu estava errada e se eu pedisse desculpa pro outro, ele ia agora conhecer a minha fraqueza. E tem uma frase no Dr. House que eu lembro que eu ouvi há muitos anos atrás, eu era adolescente ainda, e eu lembro que ele fala que ele não se relaciona porque se relacionar
é mostrar pro outro as suas fraquezas e contar com o fato de que ele não vai usar elas para te destruir. E várias vezes as minhas fraquezas elas foram usadas contra mim. Então eu também criei um mecanismo de defesa onde eu ergui uma redoma de vidro ao meu redor de estou armada para guerra, estou sempre certa e você não vai chegar perto o suficiente para me machucar. Eu não vou te dar essa oportunidade de chegar perto o suficiente para me machucar. Aqui mora um perigo. Eu posso até estar protegida. A pessoa pode até não ter acesso a mim o suficiente para me machucar. Mas essa redoma também impede que eu seja tocada, percebe? Essa redoma invisível erguida ao meu redor, ela também impede que o outro me acesse nos meus lugares mais íntimos. Ela também impede que através da vulnerabilidade a gente se conecte ainda mais e a gente se torne mais parceiro, mais amigo. Que a gente se torne de verdade assim, companheiro de vida, que o outro conheça as minhas fraquezas e que ele possa, a partir disso, também me proteger. Porque se eu sei que determinado assunto é uma bandeira vermelha pra mim, é uma coisa que é sensível, é um ponto fraco, o que eu vou fazer não é atacar a pessoa que eu amo. Dentro de um relacionamento saudável, eu vou evitar ao máximo que possíveis atitudes que eu tenha possam afetar essa pessoa nesse lugar que já é sensível, que muitas vezes é uma ferida que ainda está aberta. Quem ensina a gente a viver os nossos relacionamentos saudáveis? É mais do que ter medo que meu parceiro vá morrer. Eu não tenho medo que ele vá me trair, mas eu tenho medo que ele vá morrer. Mas é mais do que isso. É sobre olhar para o outro, não desse lugar de vítima, mas num lugar, de novo, de igual. Eu vou deixar essa reflexão aqui hoje e é isso, me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e quais são as ferramentas que você tem buscado, lido e acessado para tentar tornar o seu relacionamento mais saudável. Por aqui foi diálogo, conversa e a coragem de me expor de maneira vulnerável, de falar isso é uma dor para mim. Eu já vivi essa batalha antes e eu sangrei e eu perdi. E foi muito difícil curar determinadas cicatrizes, mas eu tô disposta a me abrir de novo, a me despir das minhas armas, né, da minha armadura, largar minha espada e meu escudo e tá pronta pro diálogo, pra troca e não mais pro combate. Eu fico por aqui, te vejo na semana que vem e é isso.